Oi, pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar mais um lanche clínico com o tema Higiene Hospitalar na Assistência da Teoria Prática. Quero agradecer a presença dos que estão aqui, presente conosco no auditório, também aos conectados online. Eu sou Gilceli, sou gerente de práticas assistenciais, também agradeço ao controle de infecção pelo convite, aproveito para parabenizá-los pelo workshop, que está acontecendo várias atividades ao longo da semana. E contextualizando um pouquinho, higiene hospitalar é um desafio, mas também é um pilar de monitoramento do controle de infecção hospitalar. E um desafio porque o hospital abriga alguns pacientes que, nos seus contextos de saúde, de doença, carregam com eles também alguns micro-organismos, vários, né? E dentre eles, alguns multiresistentes, o que gera um grande, é, um dificultador aí no tratamento da sua continuidade de cuidado. Então, diante desse contexto, hoje a gente recebe a Jara Louredo, enfermeira especialista em prevenção e controle de infecção hospitalar, enfermeira do nosso serviço de controle de infecção hospitalar do Hospital 9 de Julho, membro, avaliadora de qualidade do serviço de saúde pela Quality Global Alliance. Então, Jara, por favor, fique com a palavra. Obrigada, Gil. Agradeço mais uma vez quem está online, quem está presente, né? É um tema desafiador. Eu acho que não só para o controle de infecção, né? Mas para a área assistencial, a operação em si, eu acho que é desafiador para todo mundo, né? Então, tudo começou, né? Sempre começa com ela, a maioria das coisas boas, né? Em relação a melhores práticas aí na enfermagem. Então, a Florence, aí em meados do século XVIII ao XX. Então, o que que acontece? Com a Florence foi conhecendo a epidemiologia das doenças, não só a epidemiologia das doenças, melhores práticas em relação à limpeza, controle do fluxo de ar, a relação a temperaturas, né, a calor, e a limpeza dos locais de assistência aos pacientes, né? Então, ela percebeu que quanto mais o ambiente está organizado, e mais limpo, melhor é o cuidado e melhor é o desfecho desse paciente. E aí, eu acho que é muito importante a gente citar que existe, né, em a lei do nosso exercício profissional, as diretrizes que falam sobre o papel da enfermagem, né? O quão ele é importante na prevenção e controle das infecções. Então, tem aqui descrito, né, na nossa lei do exercício profissional, que cabe ao enfermeiro. Então, aqui está descrevendo não só o enfermeiro, está descrevendo o técnico, está descrevendo o profissional auxiliar de enfermagem, mas o que é que quer dizer aqui? Ele fala de uma forma global que eles estão inseridos, que eles precisam estar inseridos na prevenção e controle sistemático aí das infecções relacionadas à assistência. Porém, no final, ele também cita, né, higiene ambiental. Então, está bem claro, além da prevenção de infecção, que a gente já sabe que é um tema global, que está também, a higiene hospitalar também está dentro desse tema, né? E aí ele fala de limpeza e ordem do material e equipamento. Então, manter aí todo esse ambiente livre desses micro-organismos faz parte aí, está na nossa lei de exercício profissional, da enfermagem. E aí, o ambiente ele está completamente relacionado às infecções, obviamente que são eventos adversos, né? Então, a realização da limpeza do leito do paciente é uma competência da equipe de enfermagem, porque imagina, estou demonstrando aqui nessa imagem, olha a complexidade dos aparelhos, dos equipamentos que a gente utiliza para prestar uma boa assistência a esse paciente. Então, muitas áreas do hospital, cada um tem uma peculiaridade, né? Como todo mundo já deve conhecer, temos áreas críticas, semicríticas e não críticas. E hoje essas áreas elas estão sendo divididas em relação ao potencial de transmissibilidade desses micro-organismos. Então, é avaliado muito mais com mais critério, né? A complexidade. Então, se eu faço um uso indevido desse ambiente, se eu não higienizo corretamente, com toda certeza, a gente está propiciando aí a
a infecção aí para esse paciente, né? A possibilidade desse paciente ter um evento adverso relacionado à infecção. E aí, já foi comprovado em alguns estudos, né, durante surtos, que em 40%, a média de 40% desses surtos está relacionado a risco de contaminação de paciente, que aumentaram significativamente em relação ao paciente que estava internado no leito, teve alta, ele estava com bactéria multiresistente, multidroga resistente, teve alta. Fizeram um terminal, todo o procedimento que a gente já conhece. Os pacientes que internaram novamente nesses mesmos leitos, eles desencadearam a infecção. Então, em 40% desse volume reinternado, tá? Então, está muito claro para todo mundo o quão o ambiente ele é importante aí para a gente quebrar a cadeia da transmissão, tá? Então, na cadeia de transmissão, o ambiente ele entra em diversos pontos, né? Desde o reservatório, então a gente consegue quebrar o elo dessa cadeia. Quando eu faço a desinfecção, então eu elimino o reservatório desses micro-organismos, nos modos de transmissão, quando eu faço a desinfecção do meu ambiente, eu também evito a transmissão em relação ao contato, né? A transmissão cruzada, que todo mundo conhece. Então, o micro-organismo, a desinfecção do ambiente, ele entra em diversos elos aí da transmissão de infecção. E eu acho que a gente precisa partir de um ponto, né? Por onde começar? Ah, meu serviço já funciona há muitos anos, eu estou com um serviço aqui, eu preciso conhecer de fato todos os processos que esse serviço de higiene ele executa, não só os profissionais da higiene, mas como é que funciona esse serviço de limpeza de uma forma geral. Então, eu preciso mapear o risco primeiro, eu preciso conhecer qual é o risco que está sendo desencadeado na unidade. Então, a ideia é a gente sair, né, do nosso ambiente, a gente ir na ponta, a gente precisa conhecer esse ambiente. Primeiro, conhecer as características do ambiente, a gente precisa conhecer a estrutura desse ambiente, o que é que ele tem que pode gerar riscos na transmissão relacionada ao ambiente. Quais são os equipamentos que tem nesse ambiente, né? Equipamentos, materiais, esses materiais, eles são compartilhados. Essa estrutura tem cortina, são leitos individuais, é enfermaria, não é? Então, assim, tem uma gama aí de características distintas, inclusive no mesmo hospital, né? Áreas especiais, por exemplo, uma estrutura de uma sala cirúrgica é completamente diferente de um leito de internação, isso está muito claro, né? E a complexidade, ela aumenta proporcionalmente. E aí, a gente tem que avaliar também os tempos de atividade, não só o tempo de atividade da execução do pessoal da assistência, da enfermagem, na execução daquela desinfecção, mas o tempo total da atividade final, né? Porque às vezes a gente não consegue esperar o produto fazer efeito, né? Então, o produto ele precisa de um tempo, muitas vezes que às vezes o GL fica tentando que a gente gire esse leito, né? Então a gente precisa entender que tempo a gente precisa para poder fazer realmente uma desinfecção efetiva. Tá? Em relação à atribuição, eu acho que isso é um tema bem desafiador em todas as instituições, né? E quem limpa o quê? O que é que a higiene limpa? O que é que a enfermagem limpa? Não existe na literatura nada muito específico determinando o nome do equipamento, o nome do material, mas o que é que a gente encontra? Equipamentos, produtos, coisas relacionadas à assistência direta ao paciente, principalmente durante uma concorrente que o paciente ainda está no leito, a enfermagem, né, a equipe assistencial, não só a enfermagem, estou vendo uma representante da físio aqui, que é bem importante nesse processo. Então, tem que entender aí as atribuições. A instituição ela deve definir, né, nesse momento do mapeamento desses riscos, é importante definir os papéis de cada um, papéis e responsabilidades, tá? Por quê? O que que acontece? Num cenário, eu dei o exemplo do cenário da sala operatória, eu vou repetir. Uma sala operatória, imagina quantos equipamentos tem. Se você não tiver uma atribuição bem definida, vai ficar a superfície sem higienizar ou vai ser repetida a higiene. Então, a gente vai ter retrabalho da equipe ou deixar de contemplar alguma superfície importante aí, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer a operação e na ponta, conhecer os tempos, as atribuições, entender, conversar, né? Entender desde a solicitação de um material, uma dispensação, o tempo que leva. Então, entender o contexto de uma forma geral, tá?
Características da superfície, todo mundo sabe que a superfície no hospital ela precisa ser lisa, né, impermeável, né? Então a gente precisa entender se naquele local a gente tem essa superfície propícia para fazer uma boa higiene, uma higiene efetiva, porque às vezes não tem. E aí, como a gente está muito mais fora da operação, da atividade de limpeza, termina passando despercebido. Então, a gente conversar com o profissional, acompanhar uma higiene, entender as dificuldades, a gente consegue mapear muito melhor o risco, tá? E aí, eu já tinha falado, e é uma coisa que está muito, a gente precisa bater muito assim na tecla, sobre as superfícies de alto toque, de alto contato, né? Então, além de um ambiente ser crítico, além da criticidade, já da característica do ambiente, existe a característica dos locais específicos dentro do leito, dentro da área, né? Então, existem áreas específicas como, além de, temos hemodiálise, serviço de hemodiálise muito específico, e até pela característica do paciente também, que é considerada. As UTIs, né, por se tratar de pacientes extremamente críticos, invadidos, muito, é um hospedeiro mega susceptível, né, à infecção. Serviço de nutrição, então o serviço de nutrição ele é extremamente crítico, né? Imagina se eu contamino se eu não tenho boas práticas de higiene nesse ambiente, eu contamino todo mundo que se alimentar. Então, assim, é muito crítico, né? E esses ambientes, eles têm muita peculiaridade, eles têm muito equipamento, a gente precisa, de fato, mapear tudo isso e definir quais são as áreas de alto toque, que é isso que a gente vai focar, tá? Aí, agora falando no exercício aí do controle de infecção. Todo controlador de infecção, né, todo serviço de controle de infecção precisa desenvolver um programa de controle de infecção, né? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns componentes que a OMS citou nesse guideline deles, que fala de componentes essenciais, que são obrigatórios, são mínimos para estar dentro de um programa de controle de infecção. São 8 componentes em sua totalidade, e das 8, 4 citam higiene, limpeza e desinfecção de superfície. Então, o último componente, o oitavo componente, já é falando especialmente da desinfecção de superfície, que é a limpeza ambiental, é abordada explicitamente no componente fundamental 8, que é construir um ambiente, materiais e equipamentos para controle de infecção nas unidades. Então, esse componente ele já é específico, só falando de higiene de ambiente, desinfecção, tá? E ele também é citado em mais três. Então, assim, 50% do que a OMS recomenda para um programa de controle de infecção cita higiene. Então, é um tema, de fato, complexo, né? Talvez seja tão complexo assim como a higienização das mãos, que eu vou mostrar um pouquinho mais lá na frente. Por que a assistência é tão fundamental? Geralmente, né, o serviço de controle de infecção foca muito na equipe de higiene, né? Por ser uma equipe que tem um pouco menos de conhecimento técnico em relação à cadeia de transmissão, né? Enfim. E aí, quando a gente fala principalmente em concorrente, enquanto o paciente está no leito, e eu vejo essa foto aqui, essa foto ela mostra que esse verde mais escuro é exatamente onde eu tenho a maior probabilidade de contaminação. É o ambiente, é a área mais crítica do local de assistência, né? Então, eu preciso identificar a probabilidade de contaminação daquele ambiente, a vulnerabilidade dos pacientes que estão submetidos àquela área e a possibilidade de exposição. E a maior parte deles é ali, naquela área mais verde, mais escura, tá? Que tem o maior risco de transmissão. Por isso que a gente precisa que a equipe assistencial entenda o papel, principalmente nessa superfície de alto toque. Você imagina uma pessoa da assistência, quantas vezes ela entra no leito de UTI para tocar numa bomba de infusão? Inúmeras, acho que ela nem conta, né? Hoje a gente não consegue dizer assim, enfermagem, então, ó, a partir de hoje vocês vão fazer a desinfecção X vezes por dia. Porque a enfermagem ela é muito dinâmica, a equipe assistencial ela é muito dinâmica, então a gente não consegue determinar quantas vezes. É óbvio que ela precisa entender que ela tem que fazer, principalmente focar nas superfícies de alto toque. Então, elas entendendo o processo e o papel delas, elas vão fazer de acordo com a rotina e a necessidade desse reforço.
E eu trago o ciclo de Sinner, né, que foi o Herbert Sinner em 1960, que ele fala a seguinte coisa, que a eficiência do processo de limpeza pode ser descrita nesse ciclo aqui que ele definiu, né, que é o produto químico, né, a ação química associado à ação mecânica, então a fricção, associada ao tempo que eu falei para vocês, né, o tempo da ação do produto químico, o tempo de todo o processo, também tem a ação térmica. Às vezes, tem produtos que são diluídos com água mais aquecida ou estão submetidos a calor excessivo, né? Então, a gente tem que sempre seguir o que o fabricante recomenda para a gente ter uma efetividade nessa limpeza, tá? E aí, a higiene de mãos, né? A gente sempre foca muito na higiene de mãos, mas uma coisa ela não anda, ela não andam sozinhas, né? Se eu não higienizo a minha mão, obviamente que eu contamino o ambiente e vice-versa, né? Uma coisa não vive sem a outra, por isso que eu falei antes que é tão importante quanto, né? Então, tem muita gente que pode ter a compensação, não é para compensar a falta de higiene de mãos com limpeza de ambiente excessiva, e nem o contrário. Eu estou higienizando muito a minha mão, mas eu não estou fazendo o que eu devo fazer com o meu ambiente em relação à desinfecção. Então, uma coisa anda junto com a outra. Esse vídeo, ele é um clássico para quem, principalmente para quem é do controle de infecção, é onde mostra assistência a um paciente, né? A gente sabe que isso é muito natural acontecer no serviço de saúde, né? E a gente sabe, até pela medição aí da adesão às práticas de higiene de mãos, que a gente entende, até pela literatura, que temos baixa adesão aí, de uma forma geral, né, mundialmente. Então, aqui, por que eu gosto desse vídeo? Esse vídeo ele ilustra exatamente que a gente consegue visualizar o micro-organismo, pelo menos a ilustração dele, né? Isso é legal, porque a gente lida com o invisível o tempo inteiro, né? E talvez as pessoas terminem banalizando o perigo. Então, olha, quantas pessoas não tocam no telefone no posto de enfermagem? Será que é só o pessoal da assistência que toca? Pessoal administrativo, pessoal que de contas às vezes podem ir lá, né? Então, todo mundo toca em todo lugar, né? Todos esses lugares. E aí a enfermeira recebe uma ligação, já toca no telefone. Então, a importância dessas superfícies de autotoque, que está bem ilustrada aí no vídeo. Aí ele já foi para outro paciente, já foi mexer no sistema de infusão do paciente, foi tocar em catéter. E às vezes, né, principalmente quem não é da área do controle de infecção, fica assustado com esse vídeo, mas a intenção é entender mesmo esse processo de transmissão cruzada, né? Olha aí a bactéria já indo para o catéter, né, o micro-organismo, acabou de matar, né, de vez. Então, esse vídeo é ótimo, assim, principalmente para a gente passar para a assistência o quão importante eles são nesse cuidado, né? Eu costumo dizer que seria ótimo se eles conseguissem ver as bactérias, que era fácil fazer a limpeza, a gente está vendo, né? E aí, geralmente, quando eu falo sobre higiene de ambiente, eu costumo dizer assim, que nem tudo que reluz é ouro. Não sei se vocês estão vendo, a gente tem até um baú aqui com o tesouro, para ilustrar isso aí. A gente está na semana, a Gilceli falou aqui, a nossa gerente de práticas, nós estamos na semana de um workshop, o segundo workshop de higiene ambiental aí, e a gente está ilustrando aqui para a equipe assistencial que nem tudo que reluz é ouro, porque a superfície que parece estar limpa não está. Então, a gente precisa sempre fazer o reforço na superfície de autotoque, tá? E essa superfície de autotoque, quais são? Né, parece bem óbvio, mas às vezes a assistência ela precisa realmente estar descrito, bem fundamentado e de fácil acesso para elas visualizarem mais facilmente. Então, equipamentos de monitorização do paciente, campainhas, né, chamadas de enfermagem, equipamento de transporte, pega de cadeira de roda, de quem é? É do transporte, não é? É de quem recebe o paciente, é de encaminha o paciente, né? Então, isso precisa ser mapeado e ser atribuído de fato de quem realmente é de atribuição. Interruptores, maçanetas, balcões de medicamento, grades de cama, extremidades de cortina, mesa de cabeceira, suporte de soro. Então, assim, Gustavo, consegue mostrar aqui nosso leito fake? E aí, a gente montou um leito aqui no auditório durante esse workshop. A dinâmica é o seguinte:
A gente chama duas pessoas, um representante da enfermagem ou da higiene, e a gente pede para que eles façam a limpeza desse leito em superfícies que eles consideram de atribuição da assistência, de atribuição de higiene, e que eles considerem de alto toque. Então, eles vêm aqui e eles mostram na prática como é essa higiene. No final, a gente, de forma ilustrativa, faz a validação dessa limpeza através da luz negra, que eu acho que muita gente conhece, né? Então, a gente demarca antecipadamente esses ambientes de alto toque e, em seguida, a gente faz a surpresa para eles. Eles ficam bem surpreendidos com o resultado, né? E é importante que eles saibam que a instituição faz a prática, faz a avaliação desse indicador de processo, não no momento que a gente está aplicando, mas é importante que eles saibam que isso é acompanhado, porque isso pode gerar engajamento, até para eles entenderem, talvez eles tenham até curiosidade para saber, poxa, divulga para mim o indicador de conformidade de limpeza da minha unidade, e aí vai facilitar como ferramenta até para o pessoal, né, para os coordenadores atuarem aí mais assertivamente com esses colaboradores, tá? Eu trouxe essa foto aqui para a gente pensar em uma coisa, né, em um facilitador para a gente, né? A gente quer que as pessoas entendam qual é a superfície que eles higienizam e qual é a atribuição delas. Essa foto ela está muito global. Eu coloquei todas as superfícies, né? E aqui embaixo a gente colocou a legenda. Estou sem a ponteira aqui. Aqui embaixo a gente colocou a legenda em verde, quem higieniza é a equipe assistencial, em vermelho a higiene e limpeza, e o azul, que está bem escondidinho aqui na reposição do carro de medicação, é o pessoal da farmácia. O melhor de tudo é que fica de fácil visualização. Ah, Jara, mas tem muita bolinha, de fato. Esse tem, porque a gente fez exatamente esse mapeamento dos riscos, entendeu o que é que estava sendo contemplado na limpeza, o que não estava, mapeamos todo esse, digamos que um infográfico, e agora o ideal é que a gente faça o quê? Marque as superfícies de alto toque para a pessoa da assistência saber durante o plantão dela o que ela deve higienizar. Lógico que eu trouxe um cenário muito complexo, que é um centro, uma sala cirúrgica. Não necessariamente precisa se limpar tudo numa concorrente entre cirurgia, né? Isso aqui é só para vocês entenderem que fazer essas listas de verificação, fazer esses infográficos, demonstrar através de fotos, de imagem, facilita para a equipe assistencial, serve como lembrete, tá? Não só isso, tem muitas pessoas, muitas instituições que aplicam checklist pós-limpeza. Só que aí a gente vai fazer uma intervenção pós, né? Então eu chamo, ó, eu vi que aqui tem um cabelo, não é? A gente não consegue ter muita efetividade no sentido de, ok, eu acho que está limpa aquela coisa, eu acho. Estou vendo que está, acho que está ok. Mas aqui a gente facilita a equipe assistencial a identificar o que é de atribuição dela, o que eu não posso deixar de fazer nessas minhas 6 horas de plantão, 12 horas que seja. Então, facilita a gente construir essas listas de verificação, checklists de conformidade. E aí, nossa enfermeira Priscila, aqui do controle de infecção, ela fez uma dinâmica muito legal nas UTIs, né, em uma UTI específica aqui. O que é que ela fez? Ela foi falar sobre higiene de ambiente exatamente com a equipe assistencial, né? E ela dividiu em duas categorias aqui. Essas estrelinhas amarelas pontos que devem ser higienizados durante o banho do paciente, que é exatamente a maior oportunidade de limpar a maior parte do que contempla ali o paciente. E essas outras áreas é superfície de alto toque, de rotina. E aí ela contextualizou todo o processo, né, em relação ao controle de infecção no ambiente, ela falou sobre como é que funciona a transmissão desses micro-organismos no ambiente, né? O papel da equipe assistencial, o uso dos EPIs e o produto químico adequado e a técnica adequada, porque às vezes a gente tem a equipe, ela precisa entender que apesar de ser muito dinâmico a atividade de enfermagem, é preciso entender que tem uma técnica correta para ser aplicada, porque senão a gente termina piorando o cenário. E aí, o que que ela fez? Ela pediu para, depois de todo o contexto que ela fez, ela pediu para que a equipe ela marcasse os pontos que eles consideram que se limpa no banho, que é superfícies críticas, e superfície de alto toque no azul. Então, é bem legal aqui nessas setinhas, não sei se dá para ver vocês que estão online, vocês aqui, acho que dá, né? Então, aqui, ó, eles marcaram o monitor, marcaram régua de gases, marcaram a bomba de fusão, o travesseiro. Então, eles foram marcando.
E foi bem legal a troca, né? E tivemos um resultado muito positivo em relação à dinâmica primeiro. A gente precisa de capacitações dinâmicas. Porque, assim, sentar em auditório, a equipe assistencial, primeiro, não tem muito tempo para sentar em auditório. Segundo, vão dormir, porque estão cansados demais da assistência. Então, a gente precisa promover essas capacitações dinâmicas com eles, para poder gerar um engajamento, gerar a confiabilidade até do que a gente está conversando, mostrar na prática o que é de fato para acontecer e eles entenderem, né? De fato, eles praticando, eles vão entendendo o papel. Aí, um dos métodos que a Priscila aplicou também foi a técnica, né? Como eu falei, se eu não aplico a técnica correta, do mais limpo para o mais sujo, unidirecional, eu termino piorando o cenário. Então, a gente fez aqui a aplicação da luz negra numa bandeja de medicação, quando ela foi lá falar sobre a limpeza e desinfecção do leito. E aí, de um lado, a gente percebe que não foi aplicada a técnica correta. Então, foi feito de qualquer jeito, né? Circular, zigue-zague, assim, vai e vem. Ela espalhou o produto que faz aqui a luminescência com a luz UV. E aqui aplicou a técnica unidirecional. Então, olha como é legal você levar isso para a equipe assistencial. Uma coisa muito tranquila, muito visível. Eles estão vendo realmente a efetividade daquilo e eles começam a acreditar que faz diferença você dedicar um tempinho a mais para poder fazer uma técnica correta. Em relação a métodos de validação de limpeza, nós temos a luz negra, né, que eu acabei de falar para vocês. Temos a observação direta e indireta. Às vezes você não tem um profissional para ficar dedicado para isso, é um pouco mais complexo. A gente pode marcar o ambiente, né, com a luz negra. A gente também tem o ATP, que é através de bioluminescência. E podemos também fazer a utilização de recursos de vídeo, né? A gente pode fazer uma auditoria por vídeo, se a instituição tiver esse recurso. E aí, no momento que a gente tiver, desde o mapeamento desses riscos, até auditorias de conformidade, até auditorias de outros tipos de processo, a gente pode fazer um combinado aí, né? Então, assim, geralmente o prevencionista, o controlador de infecção, ele tem um olhar muito amplo. Então, quando ele chega na unidade para avaliar um cateter, ele já está olhando se o paciente está em precaução, já está fazendo a auditoria de tudo, já está vendo se está sendo feita a higiene. Então, aproveitar o momento que você está na unidade e o que você observar, você já dá um feedback imediato, né? Chama a pessoa, conversa, mostra como faz, pergunta por que faz assim, porque às vezes ela está fazendo porque de fato ela não entende, porque de fato foi o que passaram para ela. Então, entender, se aproximar dos colaboradores faz muita diferença. E muitas vezes, assim, eles ficam um pouco mais tímidos quando a gente vai abordar. Então, muito mais de uma forma educativa, né? Aproveitar momentos mais informais, quando tiver reunião junto com o supervisor da área, deixa eu falar um pouquinho com eles sobre higiene, sobre a importância deles. Então, sempre ter esse contato, né? Vai gerando confiabilidade, né? Produtos de limpeza, a gente tem um monte no mercado, um monte de vários, com várias apresentações, várias concentrações, vários princípios ativos. E agora eu trouxe até essa imagem do Jackson, não sei se todo mundo é da minha época, né? Nossa, adorava esse desenho. E a gente, olha só, imagina, naquela época a gente não tinha noção que a gente ia viver isso que praticamente os Jacksons mostraram, não é? Então a gente já está vivendo essa era. Já tem robô limpando o hospital, com sensor mapeando todas as áreas, né? E temos outras coisas também. Nós temos o sistema de indução eletrostática. Eu trouxe essa fotinha aqui que não ilustra tão bem, não. Mas a indução eletrostática ela é legal porque ela, quando você faz a pulverização do ambiente, o próprio aparelho, ele faz a atração, né, a indução para a superfície. E nós temos também a UV. Essas técnicas são chamadas de no-touch, né? Só que a gente não exclui 100% o método manual, porque lembrem, o risco qual é? Superfícies, alto contato, alto toque, alta probabilidade de contaminação. Por mais que a gente adote uma tecnologia no-touch, ele vai facilitar o processo do pessoal da assistência, com que já tem milhões de atribuições, de atividades, mas ele não substitui 100%. A gente precisa sempre estar fazendo reforço aí nessas manuais, tá?
Então, é um facilitador, né? Ele agrega nesse sentido. Então, se tem a oportunidade de conseguir fazer um teste, né? Fazer uma utilização de uma tecnologia no touch é bem bacana. Eu trouxe isso aqui, é uma coisa também um pouco, eu acho que eu imagino que é um desafio para todo hospital, o uso de luvas. Parece que quando a pessoa calça uma luva, ela está protegida do planeta Terra, assim, nossa, ninguém, entro numa bolha. Só que aí o que é que eu termino fazendo? Dissemino para todo lugar, todos os micro-organismos, né? É como se a pessoa calçasse a luva, ela perdesse o controle, perdesse a consciência que ela está disseminando muita coisa. Então, a ideia é conscientizar a equipe assistencial qual é o momento de fato que é necessário uma luva. Porque a gente, de fato, perde a consciência. A gente coloca a luva, já estou com a luva mesmo, não vou tirar, higienizar minha mão. Então, a partir do momento que a equipe assistencial ela entende quando ela deve ou não usar uma luva, isso vai facilitar muito no processo aí de de todo o mapeamento de risco, da implantação de novas tecnologias, na implantação de novos processos, isso facilita. Então, é importante definir quando usa luva, quem usa luva, qual o momento que usa luva. E aí, a gente vai tirar foto. O que é que a gente precisa entender de mais importante em tudo isso? Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer o nosso processo, né? Precisamos conhecer o processo, o que é a estrutura tem para oferecer, como é que nós vamos nos adaptar, como é que nós vamos fazer os nossos protocolos baseados nos recursos que nós temos disponíveis. A gente sabe que tem um mundo aí, né, de hospitais públicos, privados, de recursos limitados. Então, a gente precisa entender o que é que a gente tem para fazer o melhor, né? Está aberto para novos processos, tecnologia, como eu falei para vocês, né? Assim, eu acho que é importante a gente conhecer o novo, é importante a gente fazer testes, é importante a gente estar aberto aí a essas novas tecnologias que vão auxiliar, né, a uma equipe que já está tão dedicada ao paciente, tão dedicada ao cuidado de uma forma geral. Então, facilitar o processo da assistência vai agregar muito, inclusive em adoção dessas medidas de prevenção. Rever processos constantemente. Ah, Jara, eu fui lá, mapeei o meu processo, vi várias oportunidades, definimos protocolos, discutimos com a área. Eu não preciso mais ver nada, tá ok. Não, a gente precisa sempre rever o processo. Ou com auditorias constantes, seja com validação de limpeza e a gente define área. Então, quando a gente vai validar uma limpeza, o que é que a gente precisa? Definir qual é o local mais crítico para a gente validar essa limpeza, definir qual é o potencial de transmissão que tem aquela superfície em relação à criticidade do paciente que está naquele local. Então, rever sempre esses processos. E não só rever, né? A questão de rever pode ficar muito genérica, mas a partir do momento que você vai acompanhando os indicadores de validação de limpeza, não é para ter só um número, não é para ter só um resultado. A minha conformidade foi 70, a minha conformidade foi 80. Espera aí, foi 70. E os 30%? A gente não tem que olhar só a conformidade, pelo contrário, a ideia é você olhar o que não foi conforme e ir lá que a gente vai trabalhar. Vai trabalhar em rever esse processo, na melhoria, para poder a gente ter uma conformidade cada vez melhor, que resulta na segurança do nosso paciente. Treinar, treinar. Todo mundo fala treinamento, treinamento, treinamento. Será que é efetivo o treinamento? Só o treinamento? Não, né? Tem que ser o conjunto de fatores. Treinamento sempre é importante. Mas, assim, a gente precisa de treinamento que tenha o engajamento do público, né? E aí, nesse workshop que a gente está fazendo alguns momentos específicos, né? E de forma lúdica e que eles participem mesmo. A gente começou falando sobre que nem tudo que reluz é ouro, né? Então eu mostro uma superfície para eles e pergunto: essa superfície, vocês acham que está limpa? E aí fica aquela discussão, né? Ah, eu acho que está. Não, não está. E a gente vai conversando. É, eu começo a provar para eles, então a gente faz o teste de ATP nessa superfície que eu pergunto, e aí no final a gente fala.
Então, nem tudo que reluz de fato é ouro, né? Nem tudo que parece estar limpo está. E o ATP, que a gente está usando aqui nessa capacitação, ele nos ajudou a demonstrar na prática, ó, sabe, Tomé? Então, às vezes, eles precisam ver mesmo, né, para acreditar. E o que é que eu quero deixar de recado para eles nesse momento? O recado é, quando eu entro no leito, está bem organizado, a higiene já passou, enquanto assistência, enquanto enfermeiro, enquanto técnico, enquanto físio, enfim. Eu preciso fazer a desinfecção na superfície autotoque? Eu estou vendo que está limpo, está tudo brilhando. Eu preciso fazer, né? Então, sempre o recado é esse. Não é porque parece que está limpo que eu não vou fazer a higiene. Outro recado importante nisso também é um desafio para todo mundo. O paciente, ele quer o quê? Ele tem outro conceito, né? O paciente completamente leigo. Então, ele tem um conceito que brilho é igual a limpeza, ele tem um conceito que cheiro é igual a limpeza. E o que é que a gente faz com isso, né? A gente precisa falar, conversar com o nosso paciente. Tem paciente que quer trazer produto de casa para limpar, porque acha porque não tem cheiro, ele não funciona. Eu imagino que isso é a realidade de muita gente, né? Então, a gente precisa se apropriar do conhecimento para explicar, ó, nós estamos trazendo melhor tecnologia para desinfecção de superfície, estamos trazendo um produto bom, esse produto ele vai contemplar as bactérias multiresistentes de hospital, é um perfil diferente, enfim. Então, eu acho que a capacitação ela tem que ser assim, dinâmica e uma troca com eles. O segundo momento do workshop, a gente está abordando, e agora? Quem limpa o quê? Exatamente isso que eu falei para vocês, né? É uma polêmica. E eu fico brincando com eles. Eu falo, opa, agora eu acho que os nervos vão ficar à flor da pele. E aí eles terminam todo mundo, né, aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo. Eu chamo dois representantes, a gente dividiu eles em times, um da enfermagem, né, e um da higiene, e aí a gente faz toda essa limpeza do leite, como eu já falei. É, é legal porque eles não sabem que o leito está marcado e no final a gente revela para todo mundo. E aí fica uma discussão bem legal. A gente termina tirando dúvidas, entendendo um pouco a dificuldade que eles têm, né, do processo de uma forma geral. E eles entendem o papel de cada um e a atribuição deles. O outro momento, a gente faz um game show, estilo passo-repassa. Então, são perguntas, né, que eu contemplei aqui com vocês, que é sobre cadeia de transmissão. Acho que é importante eles entenderem de onde surgem as infecções. Porque quando a gente entende de onde surge, a gente entende o que é que a gente precisa fazer para quebrar o elo da cadeia, né? Então, as perguntas e respostas são da cadeia, como eu quebro o elo, e aí fica uma competição entre os times aqui, uma maior diversão e, ao mesmo tempo, todo mundo soprando, todo mundo participando, bem bacana. O outro momento que a gente tem é. Agora, é tanto momento. Ai, esse é o melhor. Então, a gente mantém esses representantes de cada time e a gente dá situação onde o paciente está em precaução. Então, é importante, né, a gente falar sobre precaução, até porque a gente sabe que tem alguns micro-organismos que necessitam de um produto químico específico, né, tem todo um contexto diferente. Então, a gente fala sobre a precaução. O representante de cada time, eu mostro, o time laranja vai se vestir de acordo com essa precaução e o time verde se veste com outra precaução. E a gente faz o desfile de moda, o desfile que é a moda da prevenção, a moda com a prevenção. Então, eles saem do cenário, eles saem do auditório, discutem com o time aqui o que é que eles vão vestir baseado naquelas precauções, sai do auditório, tem um espaço lá fora com todos os EPIs disponíveis, e aí, quando eles retornam, a gente liga a luz da passarela e faz, olha, uma festa aqui. E no final a gente discute se de fato eles estão vestidos corretamente para estão adequados, né, para aquela precaução. E é legal que a equipe de higiene, eles falam assim, mas eu preciso de óculos, mas eu preciso disso. É legal que a gente começa a explicar, ó, a gente está falando num contexto de concorrente, aí a enfermagem também fica interessada em tirar as dúvidas sobre as precauções e sobre como é que eles vão fazer a higiene desse leite, se precisa de alguma coisa diferente. Então, é uma discussão bem legal. No final, o que é que a gente pensou? Eu preciso extrair alguma coisa para melhorar o nosso processo, né?
é fácil, a gente vem, ministra um treinamento, o que é que a gente pode aplicar para ver a efetividade desse treinamento? Um pré e um pós-teste, né? Mas a gente quis um pouco mais. A gente quis que a gente aproveitou esse momento para fazer, na verdade, um brainstorm. Então, o tema desse tópico é semeando a melhoria. Então, eles têm 3 minutos para falar 3 problemas no dia a dia sobre riscos de infecção relacionada à limpeza do ambiente. Não, aí fica um maior fervor aqui dentro do auditório, né? Porque todo mundo. Aí eu falo, é fácil falar dos problemas, calma. Vocês vão falar de problemas que vocês vão sugerir melhorias. Aí todo mundo pensa bem, né? Porque é muito fácil falar, ai, falta gente, falta isso, falta aquilo, coisas mais complexas. E aí, a gente está rolando uma competição no final desse workshop. As 3 melhores sugestões de melhorias ganharão em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, serão premiadas, né? E, de fato, a gente vai levar adiante essa sugestão de melhoria. Nada melhor do que a ponta para falar para a gente qual é o problema que eles têm, seja ser problema de dispensação, de algum saneante, problema no meu equipamento, problemas em entendimento sobre precaução, precauções específicas. Então, a ponta, ela traz o problema identificado no dia a dia dela e ela mesma sugere a melhoria. É muito legal. Então, o fruto desse workshop que a gente espera é exatamente isso, né? Melhorar o processo interno que a gente tem hoje. E aí eu costumo, né, até falar para eles, assim, olha, a oportunidade que vocês têm para falar dos problemas e sugerir a melhoria. É a hora. Agora é a hora da gente melhorar o processo. Nos ajuda a melhorar, né? Então, os critérios dessas melhorias, a melhoria ela tem que ser de fácil implementação, de baixo custo e de rápida implantação. Então, assim, é aquelas ações de preferência de ver e agir. Opa, isso aqui eu já sei. E a gente já descobriu diversas coisas ao longo desse. Desde segunda-feira a gente está fazendo esse workshop, então é bem legal, é bem bacana. A gente entende que tem. Assim, a gente deixou aberto o workshop para diversos profissionais participarem, mas a gente focou na higiene e na assistencial, tá? Então é muito legal o olhar que eles trazem, as coisas que eles trazem, a gente se surpreende com cada problema e o que eles sugerem para melhoria, que é o mais importante. Então, a gente vai aí reconhecê-los por essa contribuição com o serviço, né? E aí, nesse momento, eu até estimulo eles a falar também, fazer notificação de incidentes, né, de não conformidades. É importante para a gente sempre estar aprimorando os nossos processos. Nunca desistir, né? Desafio é igual de mãos. Desafio vai ser enquanto a gente viver na Terra, o desafio sobre desinfecção de superfície ele vai existir. É um cenário complexo, onde envolve muitas pessoas. Aquele vídeo deixou muito claro. Temos uma equipe multiprofissional envolvida aí na propagação desses micro-organismos, né? E a responsabilização de cada um, né? A gente entender. E agora é nunca desistir mesmo. Fazer estratégia diferente, sentar com eles na ponta, observar o processo. Às vezes é uma dificuldade simples que a gente não enxerga. E aí, com tudo isso, o resultado é internalizar mesmo a cultura de segurança na instituição, né? A gente sabe que a gente, além de querer a segurança do paciente, a gente também passa por processos de acreditação, onde também tem várias exigências. Só que a gente é uma construção, né? Então, quando a gente mapeia o risco, vai fazendo tijolinho a tijolinho até conseguir o objetivo final, que é a segurança do nosso paciente. Muito obrigada. Quem está online, eu gostaria, por gentileza, que escaneasse esse QR Code, tá? Eu vou deixar agora a palavra com a Gil, nossa gerente de práticas assistenciais, fundamental nesse momento, né? Uma facilitadora aí em todos os nossos processos de assistência ao paciente, né? Então, quero agradecer mais uma vez, Gil, por ter vindo, por abraçar a causa e por nos ajudar aí nesse tema tão desafiador. É verdade. Não, eu que agradeço, porque de verdade o desafio de todos nós mesmo, né? Fiz várias reflexões aqui, viu, Jara, enquanto você apresentava, mas antes de eu compartilhar essas reflexões, eu vou perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta para Jara, tanto quem está presente como quem está online. Quem estiver online pode abrir o microfone e ficar à vontade. Lá. Alguma coisa, Léo, aí?
Não? Alguém aqui presencial? É, a Eliana. Ah, quem está presencial tem a ótima vantagem de. É o quê? Ah, sim! Ah, não, mas isso a gente. Perfeito. Ó, ela abordou aqui uma coisa. Comer no posto de enfermagem. Isso é uma coisa que a gente está abordando no workshop, tá? Quando a gente fala na cadeia de transmissão, o vetor ele está lá, né? Então, não necessariamente é só o toque que transmite, né? A gente tem os vetores como importante. Então, a gente toca exatamente na ferida, né? A gente fala, posso armazenar alimento no posto? Posso me alimentar no posto? Por que eu não posso? E aí todo mundo fica pensando, não, porque não pode, mas por que não pode, né? É um porquê sim, né? Porque sim, porque não. Então, eles trazem isso. Aí eu falo assim, de uma maneira mais simples. Eu falo, ok, a gente já sabe que é um inimigo invisível. Então, a formiga vai lá para o seu docinho, para a sua bolacha, seu biscoito. Você vai ter coragem, a partir depois desse momento, de comer esse biscoito? Não sei se você vai. Olha, ele está andando por todo que é lugar nesse hospital. Olha o tamanho da patinha da formiga. Mas é o inimigo invisível. Os micro-organismos são muito menores. E olha quanta carga deve estar levando essa formiga. Então, olha, depois de hoje, eu acho que o povo vai comer mais. Exatamente. Então, é. Então é isso, gente. Tem perguntas? Vamos lá. Camila Bicalho. Obrigada, Camila. Você quer ler e responder, Jara? Fica à Deixa eu ver o vontade. que Camila falou. Camila, pessoal, é a nossa médica aqui, infectologista do controle de infecção, então ela pergunta: a limpeza de computadores, mouse, muitas vezes é um gargalo mesmo, tá? Eu acho que isso é em todo serviço. Quem limpa isso? Assistência ou higiene? Eita, nós perguntaram aqui no workshop, quem é que limpa? Imagina se, depende, né? É concorrente ou é terminal? Primeiro, né? Concorrente, o prontuário fica o tempo inteiro aberto. As pessoas estão inserindo informações o tempo inteiro. Imagina se a higiene vai lá, desconfigura, aperta Enter, né? E é perigoso, né? A gestão até da informação. Né? A pessoa pode estar do lado, evoluindo. Ah, só um momentinho para limpar seu mouse, pode aí enviar uma evolução errada. Então, assim, a partir do momento que você está fazendo o uso, eu acho que a responsabilidade é de cada um, tá? Então, sei se você concorda, Gil, mas é isso. Eu acho que cada instituição define. Centro cirúrgico é um desafio, usa milhões de pessoas também, né? Várias pessoas o tempo inteiro. Então, o que é que a gente recomenda que na terminal, quando tiver tudo desligadinho, tudo ok, ou sem o prontuário exposto, aí a higiene pode entrar em campo aí nas terminais, tá? Raquel, vocês podem. Ah, lava. Não, assim, gente, assim, eu não sei se na minha terra fala diferente, tá? Mas lavatina, eu não conheço por lavatina. Então, se pode compartilhar. O ideal é que se tenha um para cada lugar. Apesar que a gente, pensando bem, a gente não vai. Já é um ambiente mega contaminado. Todo mundo sabe aqui que é lavatina, não é só eu que não sabia? É, ai, Não, é a explica. escovinha de limpar o vaso sanitário. É, mas por que não compartilhar se a gente já vai inserir no vaso sanitário que já é altamente proliferado, né? E qual é a lógica, Jara? O que que acontece? Às vezes a própria manipulação do profissional. Então eu vou lá, pego, manipulo, não sei se vem muito úmido, não sei como é que vai disseminar esse. Quem é que limpa essa lavatina? Alguém faz higiene dessa lavatina? Qual é a periodicidade de troca dessa lavatina? Então, assim, eu acho que para definir uma única para diversas, a gente tem que entender, mapear o risco, né? Qual é o risco que eu tenho de compartilhar, né? Então, eu acho que é bem isso, assim, o ideal mesmo seria um individual, porque eu não sei como é que vai ser a manipulação desse colaborador compartilhando em cada leito isso. Eu acho que não é nem o fato de estar já no ambiente, no local crítico, né? Porque crítico vai ser crítico em qualquer lugar, né? Que é o vaso sanitário. Mas como é que vai ser a manipulação dessa lavatina de um né? De um lugar para o outro? Eu acho que é mais o risco, né? Avaliar os riscos. É isso. E o restante estão só
aula maravilhosa, Ai, obrigada, gente. excelente, parabéns, Ai, Jara. é Val mesmo essa? Eu não acredito. Que maravilhosa. Ai, Dorinha. Ô, Jara, quem limpa o quê? Quem É uma limpa o boa quê? discussão, né? Não, Quem limpa o essa... quê, né? Eu fiquei fazendo analogia na academia, né, gente? Cada um limpa o seu, não é? Eu limpo antes, porque eu não quero sentar no equipamento sujo. E eu limpo depois, porque eu deixei meu suor, meus respingos, né? Então, assim, é uma grande discussão. Eu acho que não tem resposta nesse exato momento, mas os profissionais de saúde têm que entender que todo mundo tem que se responsabilizar, principalmente por esses pontos que são de alto toque. O como fazer isso na prática, eu não sei. De fato, a gente precisa de conversar com as pessoas, né? E o workshop, as rodas de conversa, as sensibilizações, os treinamentos aparecem, porque na prática é muito difícil, né? A tecnologia nos favorece. Mas imagina só, a enfermagem, quando vai usar um saneante para limpar uma superfície onde ela vai abrir um material de curativo, e aquela tecnologia peça para que a gente espere 10 minutos para secar, para a enfermagem 10 minutos não dá. Então, é isso, né? Todos os momentos oportunos são momentos de higienização e a responsabilidade está para todos, né? Eu acho que o nosso desafio, né, diante de um hospital que, querendo ou não, tem treinamento, tem sensibilização, tem tecnologia, tem processos, tem políticas, a gente está falando a semana inteira do tema, mas a gente ainda tem o problema, a gente ainda tem o desafio, porque também precisa combinar atitude das pessoas e, muito mais além, a gente também preparar o paciente para estar a nosso favor, né? Ele também nos apoia, né? Quando a gente começou um projeto no TMO, né, a Fabiana estava aqui desde o início, preparando os pacientes, abordem os profissionais, não deixe ele colocar o seu catéter enquanto não higieniza as mãos, os profissionais ficaram Constrangidos, recuados, né? constrangidos. Fica Onde? mesmo. Ai, Como assim um paciente vai chamar minha atenção diante disso? Mas é a participação colaborativa. E quanto mais a gente empoderar o paciente, mais eles nos ajudam, principalmente na questão da higienização, né? O micro-organismo é invisível, não é visto a olho nu. O adulto não trabalha com imaginação que nem criança, então é mais difícil ainda a gente trazer esse contexto, porque na prática do dia a dia a gente entra no automático. Tem muita coisa para entregar, tem muita coisa para fazer. E o que eu não vejo, eu não aparece, né? Então eu deixo de fazer. Não me é minha prioridade, né? Então eu fiquei pensando enquanto você falava, eu falei, nossa, a gente está num ambiente até que uma instituição de saúde muito favorável, mas ainda o que nos falta? Que desafios? Fabiana quer falar? Vai lá, Fabi. E o que é interessante é essa proposta que a Jara traz na conclusão de toda a dinâmica feita, porque fale o que você acha que tem para melhorar. É aquilo que, né? Aí é o momento terapia, né? Falo tudo. Tá, mas e aí? O que fazer para melhorar? É onde faz mesmo a reflexão, porque vai ter itens que a gente não vai conseguir mexer, e não é porque a gente não quer ou a gente não acha que é importante, é porque não dá para mexer nesse momento. Mas vai ter itens que a gente vai conseguir, mexer, pontual, e talvez vai ter itens que a gente vai pôr numa linha de prioridades, de acordo com o risco que aquilo está apresentando. Então, eu acho que assim, que geralmente a gente fica nessa reflexão, né, dos planos de ações, das questões, mas quando a gente traz a ponta para apontar a dificuldade que ela está tendo, que ela acha que impacta, e a gente faz ela refletir, depois de todo o conceito que ela recebeu, e vamos dentro de todo esse conceito, desse problema que você está trazendo, o que você acha que é possível melhorar, é onde a gente ganha muito com isso. E é isso, vamos premiar, ok, mas eu acho que o caminho é esse, porque eles não estão acostumados a fazer isso também. Eu acho que o prêmio é a melhoria, né? E Imagina, não, se já está porque aí reportando que é uma dificuldade, o vai prêmio estimulando. maior que ele vai ter a melhoria, É né? aquilo, a gente trabalha com a questão, um merecimento, né? Seja ele uma forma de premiação ou num elogio, enfim, numa qualificação diferente de cargo. Mas é isso, é a ponta, né? Que não está
fazer essa reflexão. E aí a gente trabalhando isso com eles, acho que a gente ganha bastante. Mas é isso, tem que dar o conceito, tem que fazer eles se sentirem E parte do envolver, processo. e envolver todos os profissionais, a gente fica muito em cima da enfermagem. É porque a enfermagem tem os maiores momentos, a maior oportunidade está na mão da enfermagem, de fato, né? Mas por que não a físio? Por que não a fono? Por que não o médico? Também estão ali, né, Eles também assistem o na área de paciente, eles atuação. também são agentes, né, de vetores ali, de levar o micro-organismo para lá e para cá. Então, assim, iniciativas nós temos, o tônus de se manter isso ao longo do tempo, porque treinamento a gente sabe que a efetividade é voo de galinha, que a gente brinca, né? Sobe, daqui a um pouco desce, não é um voo de gavião, então, para sustentar um voo de gavião, de fato, a gente precisa falar sempre. Isso é desgastante, porque a gente não tem só isso para fazer, né? A gente também tem os outros temas que também têm essa mesma necessidade cadente. Então, de fato, é um grande desafio, né? E eu fico me perguntando, a inteligência artificial vai nos ajudar? Que modelo já existe por aí? Tem Já algo? Tem temos coisas novidade? aí, Aí, ó. temos. A É, evolução tecnológica. a inteligência artificial hoje, assim, até onde eu conheço, ela consegue identificar alguns pontos que não foram contemplados na higiene. Só que aí vai ter que ainda amadurecer muito, né? Eu acho que a tendência aí, essa história dos Jacksons que eu coloquei aqui, já a gente supera os Jacksons, né? A gente já tem robô, já tem tudo, já tem no-touch. Então, eu acho que a tendência é essa mesmo, é melhorar, é tentar facilitar. E eu acho que o que a gente precisa pensar para a ponta é facilitar com que eles. É igual a estratégia multimodal de higiene de mãos. Então, assim, se eu tenho o dispensador de álcool perto, então, se eu tenho um lencinho umedecido que facilita, ou não tenho, eu tenho um borrifador, mas eu tenho um paninho perto, eu preciso deixar isso de fácil acesso, porque se não tiver de fácil acesso, eles não vão fazer. Não vão, eles não vão parar para ir no posto de enfermagem pegar, a gente precisa deixar disponível. Então, acho que nós somos agentes facilitadores aí nesse processo, mas para isso a gente precisa mapear nossos riscos, né? Verdade. Alguém mais quer compartilhar algo aí? Alguém? Do online? Aí? Não? Bom, então, acho que a gente pode encerrar. Queria te agradecer, Jara, pelo momento aqui oportuno de trocar experiências, conversar, trocar reflexões e até de você ter trazido aí a experiência do workshop. Que tenham mais e que a gente consiga, Vamos. assim, com o pessoal da ponta, colaborar e mudar, né, nosso cenário, as nossas formas de fazer, tudo pelo bem comum mesmo, principalmente dos pacientes, né? Obrigada, Jara. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que está online. Tchau, tchau.